Alô, galerinha! Olha quem tá aqui do meu lado. Paulo Basileu, obrigado. Se você vai fazer a prova da EAR, você não pode perder esse vídeo de português. Acho que o dia fazer essa? Também. É muito bisurado. Fique assistindo até o final, compartilha, ativa o sininho aí, que agora a gente vai, ó, até você passar. Um abraço! E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Paulo Basileu aqui. Vamos trazer para você mais uma questão da EAR. Essa aqui foi uma questão CFS 1 de 2019. Eles adoram cobrar questões relacionadas à análise sintática. Na última prova, por exemplo, caíram 3 questões só sobre sujeito. Eu trouxe uma delas aqui para vocês. Essa questão é muito parecida, a EAR tem esse hábito de trazer questões muito parecidas, mudando uma coisa ou outra na questão, mas o perfil é o mesmo. Essa questão é muito parecida com uma questão sobre sujeito que caiu na edição de 2016. Então olha a questão aqui. Marque a alternativa que apresenta a correta classificação do sujeito. Aniquilaram as fontes de existência na zona de conflito do país. Quando eu tenho verbo na terceira pessoa do plural, sem um sujeito expresso, ou seja, o sujeito não está escrito, eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Alguém aniquilou ou as pessoas aniquilaram, eu não consigo identificar que pessoas são essas ou quem aniquilou, então eu tenho um caso de sujeito indeterminado, beleza? Alguém praticou a ação, mas eu não consigo identificar quem foi a pessoa que praticou essa ação. Então, eu posso perceber que essa questão A, essa opção A, ela está errada. A B, o conflito armado é movido pela ideia de paz futura. Resposta letra B, sujeito paciente. Aqui eu tenho um caso de voz passiva. Perceba que o sujeito sofre ação. Quem pratica ação contra o sujeito, quem age na voz passiva, o agente da passiva está aqui, ó, pela ideia de paz futura. É a ideia de paz futura que move o conflito armado. Perceba que o sujeito sofre ação. Eu tenho aqui, ó, uma locução verbal com verbo no particípio que caracteriza um caso de voz passiva. Se eu tenho voz passiva, o sujeito é paciente. Resposta letra B. Por que não poderíamos marcar a letra C? Faria tudo de novo na tentativa de mais um acerto. Sujeito expresso. Bom, o sujeito expresso é aquele que não está oculto, aquele que aparece escrito. Porém, aqui, ó, faria tudo, eu só consigo identificar a pessoa pelo contexto e também pela conjugação do verbo. Na verdade, eu tenho um sujeito oculto, não um sujeito expresso. O sujeito expresso é aquele que está escrito, que é o contrário do oculto. O oculto eu só identifico pela desinência, pela conjugação verbal, beleza? Então aqui eu teria a ideia da primeira pessoa do singular. Eu faria tudo de novo na tentativa de mais um acerto, sujeito expresso. Letra D, choveu elogio na noite da premiação, sujeito inexistente. Óbvio que não. Chover aqui tem um sentido figurado. Quando esse verbo apresenta sentido figurado, eu tenho sujeito. Quem é o sujeito aqui, ó? Elogio choveu na noite da premiação. Sujeito elogio. Significa que o sujeito não é inexistente, ele está aqui. Sujeito elogio. Então essa foi mais uma questão da EAR para você. Trouxe aqui a outra questão, uma das 3 questões, a outra, né, já tinha trazido uma para você, eu trouxe a outra questão sobre sujeito. Essa prova de 2019, nessa prova caíram 3 questões sobre sujeito. Então fique esperto, prova da EAR, análise sintática, gosta muito, a banca adora análise sintática, então fique esperto, beleza? Olha a questão de sujeito aqui. Marque a alternativa que apresenta a classificação correta em relação ao tipo de sujeito. Opção A, o chefe trovejava de raiva. O verbo trovejar aqui foi usado no sentido figurado. Se ele for usado no sentido figurado, admite-se a possibilidade de sujeito. Eu tenho aqui o predicado é o termo que diz alguma coisa a respeito do sujeito, o chefe. Então não posso dizer que o sujeito é indeterminado, porque o sujeito está aqui. Eu consigo perceber quem é. Sujeito determinado, o chefe. Então essa não é a opção de resposta. Olha para a letra B. Uma chuva de pétalas tomou conta do céu da cidade. Qual é o elemento que tem a ver com o predicado? Uma chuva de pétalas. Ah, mas tem chuva aqui, professor. O verbo chover, usado no sentido literal, verbos que indicam fenômenos naturais não admitem sujeito. Choveu ontem, oração sem sujeito. Agora, aqui eu não estou falando da ação de chover. Eu estou usando o substantivo chuva, certo? Uma chuva de pétalas, sujeito.
tomou conta do céu da cidade. Então não posso dizer que é uma oração sem sujeito, porque o sujeito está aqui. Eu não tenho o verbo chover usado como fenômeno natural. Eu tenho o substantivo chuva, beleza? Então essa também não é a opção de resposta, porque o sujeito está aqui, ó. Não é uma oração sem sujeito. Amamos a benignidade de nosso mestre, sujeito indeterminado. Pelo amor de Deus, meu filho, claro que não. Amamos. A desinência de conjugação, a desinência número pessoal, mos, indica que o sujeito oculto ou sujeito desinencial só pode ser nós. Nós amamos a benignidade de nosso mestre. Eu não escrevi, ele não aparece expresso, mas é o tal sujeito oculto. Você conhece popularmente como sujeito oculto, sujeito desinencial, a mesma coisa. Então ele não é indeterminado. Eu consigo determinar quem é pela desinência número pessoal, a conjugação do verbo amar. Por eliminação, a resposta só pode ser a letra D. Não podia haver formas mais simplificadas de respostas. Eu tenho aqui ó, uma locução, o verbo principal, o verbo haver. Haver com o sentido de existir não demanda sujeito, não tem sujeito. Numa locução, se ele for o verbo principal, também continua com uma oração sem sujeito. Beleza? Então, resposta da questão, letra D. Meus amigos, vou trazer aqui para você mais um assunto que aparece, vez ou outra, na prova da EAR, tá? Outros assuntos caem com mais frequência. Análise sintática, muita coisa. Aparece muito de análise sintática na sua prova. Pronome, muita coisa. Aparece muito conteúdo relacionado a pronome na sua prova. Verbo, aparece com muita frequência. Figuras de linguagem, normalmente aparece uma questãozinha lá, tá? Então é interessante saber. Olha para cá. Leia. O Rio Doce entrou em agonia após o desastre que poluiu suas águas com lama. Vamos pensar. O rio é um ser humano? É um ser animado, um ser que tem vida? Um ser humano? Não. Então, eu estou atribuindo características humanas, quem entra em agonia é um ser humano. Estou atribuindo características humanas a seres inanimados. O nome disso é personificação, a transformação em persona, em pessoa, ou seja, a atribuição de características humanas a coisas inanimadas, eu chamo de personificação ou prosopopeia. Olha para as opções que você tem, já matou a questão. Se você entendeu que aqui tem personificação ou prosopopeia, a resposta só pode ser letra B. Vamos olhar outra frase, só para confirmar? O outro período diz o seguinte: suas águas claras estão agora escuras de mãos irresponsáveis que a sujaram. Você está percebendo que existe proximidade entre palavras antônimas, palavras que têm significados opostos? Quando isso acontece, eu tenho antítese. É o que se confirma aqui com a letra B. Obviamente, você vai perceber que as outras opções de resposta não se consagram. Portanto, resposta letra B. Fique esperto que a EAR, quando cobra figuras de linguagem, ela cobra as mais tradicionais, tá? Comparação, metonímia, metáfora, eufemismo, hipérbole, prosopopeia, antítese, paradoxo, tá? Estude as mais tradicionais, aquelas que caem com muita frequência, metonímia, beleza? Metonímia, comparação, você sabe quais são aquelas que sempre caem com muita frequência, basta olhar o edital da EAR. Meus amigos, falando um pouquinho agora sobre concordância, a gente conversou sobre sujeito há pouco tempo, agora vamos falar sobre concordância. Sempre tem uma questãozinha também, na sua prova sempre aparece uma questãozinha sobre concordância, principalmente concordância nominal. Olha isso aqui. Então, galera, vamos lá. Questão EAR CFS 1 2019. Em relação à concordância nominal, assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas. Aqui, ó, eu tenho um travessão. Significa que eu tenho aqui a fala de alguém. Diziam as moças em uníssono para o professor de português após a aprovação do certame. Bom, das opções que você tem, só aparece aqui obrigado, obrigada. Aquela palavra que você usa para agradecer a alguém, beleza? Galera, vocês têm que prestar atenção nisso e tem que levar isso para o coração, guardar no coração. Por quê? Eu vou fazer com que esse elemento, com que esse termo concorde em gênero e número em relação às pessoas que falam. Não são as moças.
Então as moças dizem obrigadas, tá? Então, vou marcar aqui para você, ó. Obrigadas. Normalmente, quando você faz a prova da EAR, quando você mata uma questãozinha que tem lá uma lacuna, provavelmente você já vai eliminar uma, duas, e nesse caso aqui você já eliminou todas as questões. Olha as opções que você tem. Só preenchendo isso aqui, ó, das opções que você tem, você sabe que só pode ser letra A. Beleza? Agora vamos continuar. São vergonhosos. Por que são vergonhosos? Eu tenho aqui, ó, um sujeito composto. Pô, professor, mas um substantivo é feminino e o outro substantivo é masculino. Os dois núcleos desse sujeito composto, como é que eu vou fazer com relação à concordância? O que prevalece é o masculino. O verbo está no plural, eu só tive o predicado na ordem indireta, ele apareceu antes do sujeito, mas eu tenho dois núcleos, verbo no plural, embora um seja feminino e eu tenha o outro masculino, o que prevalece é o masculino plural. Então vou usar o quê? Vergonhosos. Beleza? E aqui, ó, paciência com candidatos recursivos. Irmão, eu tenho aqui um sujeito e tenho um predicado nominal. Quando aparecer alguma coisa do tipo é necessário, é proibido, é bom, você vai olhar para o sujeito. Se esse núcleo do sujeito, o substantivo, estiver determinado, principalmente por um artigo ou até por um pronome, aí sim, se aqui aparecesse um A, aí eu diria é necessária a paciência com candidatos recursivos, regra de concordância. Agora, como não há esse determinante aqui, eu vou usar o termo no masculino singular. Então eu tenho que dizer é necessário paciência. Regrinha de concordância. Então olha só, galera, não pode esquecer, é necessário paciência com candidatos recursivos. Eu já tinha marcado para você a letra A, regrinha de concordância. Se eu usar o determinante aqui do núcleo do sujeito, um artigo ou um pronome, que é o normalmente que aparece normalmente um artigo. Se aparecesse o artigo, eu usaria é necessária. Mas eu não usei um determinante, eu vou trabalhar com necessário, masculino singular. É necessário paciência com candidatos recursivos. Então, meus amigos, essa foi mais uma questão da EAR. Espero que vocês tenham êxito na prova de vocês. Vai dar certo, como o Chucrute fala e como eu falo para vocês, já deu certo. Confie em você que você vai conseguir, tá? Fica tranquilo, grande abraço do Basileu, até a próxima. Fui!